Está preparado? Coloque os fones de ouvido, feche os olhos e vamos começar mais uma história sobrenatural aqui na Dimensão Invisível. Meu nome é Marcos. Eu nunca fui do tipo que acredita fácil em histórias de terror. Sempre achei que Sete Além era apenas uma lenda urbana, dessas que ganham força na internet e que as pessoas repetem só pelo arrepio. Mas isso foi antes do que me aconteceu numa madrugada comum voltando do trabalho. Era uma sexta-feira. O relógio marcava 23h47 quando entrei na Estação República, em São Paulo. Eu estava exausto. A plataforma estava praticamente vazia, só um casal sentado num dos bancos e um senhor parado próximo ao túnel. Peguei meu celular para checar as mensagens, mas percebi que não havia sinal, nem Wi-Fi, nem rede. Estranho, mas não dei muita importância. O trem chegou com um barulho diferente, mais lento, o som dos trilhos arrastados, um eco que parecia vir de um túnel muito mais profundo. As portas abriram e, sem pensar, entrei no vagão. Assim que as portas se fecharam, senti o primeiro arrepio. Não havia ninguém no trem. Todos que estavam na plataforma desapareceram. Olhei para trás. O casal, o senhor, sumiram. O vagão era antigo, muito antigo, como se estivesse fora do tempo. As janelas estavam sujas por dentro. A iluminação era opaca e meio amarelada, tremeluzindo como lâmpadas prestes a queimar. Sentei, tentando racionalizar. Talvez fosse uma linha antiga, uma composição de testes. O trem seguiu viagem, mas percebi que ele não parava nas estações conhecidas. Os nomes que apareciam nas placas eram incompreensíveis, como se tivessem sido escritos em um idioma distorcido. Etzael, Kinarot, Zetlam. Um frio percorreu minha espinha. Tentei me levantar e puxar a alavanca de emergência. Não funcionava. Era como se nada ali obedecesse às leis normais. Foi aí que ouvi a primeira batida. Um som surdo vindo do final do vagão, como se alguém ou alguma coisa estivesse andando, lentamente, passo por passo. Mas eu não via nada. As luzes começaram a piscar, e por breves segundos eu vi silhuetas refletidas nas janelas, mas quando me virava, não havia nada. Sombras alongadas, magras demais, com cabeças desproporcionais, como se me observassem do reflexo, mas se escondessem do olho direto. Quando finalmente o trem parou, o nome da estação piscava em vermelho: Sete Além. As portas se abriram sozinhas, e contra todo o instinto de sobrevivência que eu tinha, algo me obrigou a sair. O ar era denso, como se estivesse respirando água. As paredes da estação eram vivas, cobertas por algo que parecia pulsar. Vi olhos reais, se abrindo nas paredes, me encarando. E lá no fim da plataforma, uma figura me esperava. Um homem de terno escuro, sem olhos, sem boca, parado como se soubesse exatamente quem eu era. Você foi escolhido, Marcos. Sua voz não saiu da boca, mas invadiu minha cabeça como um pensamento plantado à força. Eu tentei correr, mas a estação parecia um labirinto infinito. Cada corredor me levava ao mesmo lugar, e as coisas que habitam esse lugar começaram a aparecer. Eu não voltei sozinho. Algo me seguiu. E isso é só o começo. Minha cabeça ainda latejava quando cheguei em casa naquela noite. Por mais que tentasse esquecer o que vira no metrô, o trem vazio, o silêncio sufocante e aquele aviso enigmático, algo em mim já sabia que eu havia atravessado uma fronteira invisível. E o pior, tinha trazido algo comigo. Tranquei as portas, verifiquei as janelas. A sensação era a mesma de ser observado, mas não de fora, de dentro, como se a própria casa respirasse, prestes a sussurrar algo que eu não deveria ouvir. Tomei um banho, tentando afastar o desconforto. Foi quando percebi. O espelho do banheiro
Estava estranho, não refletia nada atrás de mim. Nenhuma parede, nenhuma toalha pendurada, nada. Apenas eu, como se estivesse flutuando num vazio profundo e escuro. Cheguei mais perto. Foi aí que o vi. Atrás do meu reflexo, parado a uns 2 metros, havia um homem. Alto, magro demais, vestindo algo que lembrava um terno antigo, meio puído. Seu rosto não existia. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma superfície lisa e pálida, como cera derretida. Gelei. Virei-me de imediato. Nada. O banheiro estava vazio. Olhei de novo para o espelho. Lá estava ele, mas agora mais próximo. Toquei o espelho com a ponta dos dedos. A superfície parecia gelada, mais do que o normal, e pela primeira vez, o meu reflexo não me imitou. Enquanto eu recuava, ele permanecia imóvel. Meus joelhos falharam. Saí tropeçando, bati a porta do banheiro e a tranquei. Deixei a luz acesa. Tentei convencer a mim mesmo de que era cansaço, imaginação, mas no fundo eu sabia que não era. Não depois do que vi no metrô. Não depois daquele letreiro. Você foi visto. Naquela noite, dormi no sofá, luzes acesas, e mesmo com os olhos fechados eu sentia. Sentia que o espelho ainda me observava. Ou pior, me imitava. Pela manhã, tentei seguir com a vida normalmente. Fui ao trabalho, evitei espelhos. Mas na tela do celular, na lataria dos carros, na vitrine de uma loja, o reflexo era sempre o mesmo. Lá atrás, em algum canto borrado ou mal iluminado, aquele homem sem rosto me seguia. Contei a um amigo do trabalho, Cláudio. Ele riu, disse que eu precisava de férias. Até me zoou, chamando de a sombra da consciência pesada. Mas no final da tarde, ele me chamou num canto. Estava branco. Cara, lembra do que você me contou? Ele disse. Fui no banheiro agora e vi um cara no espelho. Mas ele não estava lá comigo, só no reflexo. Eu não respondi, não precisava. Setialém não me seguia, ele estava se expandindo. Naquela noite voltei para casa decidido a encarar aquilo de frente. Coloquei uma cadeira diante do espelho do banheiro. Esperei. Durante horas fiquei encarando meu reflexo, que às vezes me imitava, às vezes não. Em certos momentos, via pequenas distorções, como se algo por trás tentasse atravessar o vidro. E então, às 3h17 da manhã, o reflexo sumiu completamente. No lugar do espelho, vi um corredor comprido, de paredes úmidas e frias. Um corredor sem luz elétrica, apenas iluminado por uma claridade cinzenta e fosca. E no fim, ele estava lá, o homem do espelho. Mas agora, ele tinha olhos. Olhos que eram os meus. Acordei às 3h17 da manhã, exatamente o mesmo horário dos últimos dias. Meu coração batia descompassado, e a luz da rua piscava do lado de fora, como se tentasse me chamar para fora. Ainda abalado pelo encontro com o homem do espelho vazio, tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passava de um sonho ou um colapso nervoso. Mas havia uma coisa que eu não podia explicar. O mapa. No bolso do meu casaco, dobrado com precisão quase cirúrgica, havia um mapa desenhado à mão com traços antigos, quase desbotados. Ele marcava um quarteirão na zona leste da cidade, num bairro que conhecia bem. Ou achava que conhecia. Mas aquele quarteirão nunca existiu. Peguei o carro e fui, como que hipnotizado. Quanto mais eu me aproximava, mais o mundo parecia inquieto. As pessoas na rua andavam devagar demais, como se seus movimentos fossem controlados por fios invisíveis. Não havia som de carros, cachorros, ou mesmo o som da cidade adormecida. Só um zumbido constante, como estática de uma televisão antiga. Cheguei ao ponto indicado no mapa e estacionei.
Era uma rua comum à primeira vista, com sobrados antigos e um poste de luz tremendo. Mas logo percebi o detalhe mais perturbador. Nenhuma casa tinha número. As portas estavam todas fechadas, janelas vedadas com cortinas pesadas. E mais, não havia sequer uma alma viva naquela rua. Ao caminhar, percebi que os passos não ecoavam, como se o chão absorvesse o som. Entrei na casa que parecia a mais velha. A porta abriu com facilidade, como se me esperasse. Dentro, o tempo parecia parado. Havia móveis cobertos por lençóis e uma lareira apagada com cinzas frescas. Em cima da mesa, um álbum de fotos. Folheei lentamente e vi minha própria imagem. Mas eram fotos antigas com tonalidade sépia. E em todas eu estava ao lado de pessoas que jamais conheci, com expressões vazias, como as do homem do espelho. No verso da última foto estava escrito: "Quando você encontrar este quarteirão, já terá passado para o outro lado. Fuja antes que ele perceba." No momento em que li essa frase, ouvi o som de passos, pesados, arrastados, descendo as escadas. Um rangido denunciou a presença de algo grande no andar de cima. Corri, mas a rua pela qual entrei não estava mais lá. O quarteirão havia mudado. As casas estavam em ruínas, algumas sem teto, e o céu. O céu era de um vermelho escuro, como sangue coagulado. Era como se eu tivesse cruzado um portal sem perceber. Vi uma figura ao longe, na esquina da rua. Um homem de paletó cinza e chapéu de aba larga. O mesmo que vi no reflexo do espelho. Ele se virou lentamente. Seus olhos eram apenas cavidades escuras, e sua pele parecia de porcelana rachada. E então ele falou, mas não com a boca. Ele falou dentro da minha cabeça. "Bem-vindo ao quarteirão que só aparece para quem já pertence a Sete Além. Agora você vai entender o que realmente é ser esquecido." Minha visão começou a escurecer. Senti como se meu corpo estivesse sendo puxado para baixo, como se o chão estivesse se dissolvendo. Antes que tudo sumisse, ouvi dezenas de vozes sussurrando em uníssono: "Fique, fique, fique." E então, acordei no banco de trás do meu carro, de novo às 3h17. Mas o mapa ainda estava no meu bolso, e dessa vez ele marcava um novo lugar. Eu não fazia ideia de onde estava. O céu de Sete Além parecia estar sempre nublado, mas não como nuvens normais. Era como se uma névoa escura cobrisse tudo, engolindo até mesmo o som do vento. Depois do encontro com o homem do espelho vazio, eu apenas corri. E continuei correndo até minhas pernas falharem. Foi quando cheguei àquela praça. Uma praça que parecia esquecida, mas viva. Como se ela me esperasse. Era circular, com bancos de pedra cobertos de musgo e uma estátua no centro. Uma mulher com o rosto coberto por um véu e os braços estendidos, como se esperasse alguém para um abraço. Ao redor, árvores retorcidas, retas como lanças, e nenhuma placa, nenhum nome, nenhum som de cidade. Apenas o som abafado do meu próprio coração. Sentei num dos bancos, tentando entender o que havia acontecido, e foi quando a ouvi. "Você também está perdido, querido?" A voz veio suave, quase como uma canção de ninar. Virei-me devagar. Uma mulher estava sentada ao meu lado. Vestia roupas antigas, como das décadas de 50 ou 60. Um vestido floral desbotado, cabelo preso em coque, olhos tristes e profundos. Ela segurava algo nos braços. Parecia um embrulho, ou um bebê. Eu não sei onde estou", respondi, me levantando num impulso. Preciso sair daqui. Isso não é real, é um sonho, ou um delírio." Ela sorriu com ternura, mas havia algo estranho naquele sorriso. Era calmo demais, sereno demais. Muitos dizem isso. Mas todos acabam voltando. Sete Além escolhe quem entra.
Não é você quem escolhe sair. Ela então afastou o véu do rosto. Meus olhos arderam. Havia uma marca profunda de queimadura no lado esquerdo de sua face, como se tivesse sido tragada pelo fogo. E seu bebê era, na verdade, um cobertor velho e sujo, recheado de ossos pequenos, ossos de criança. Por favor, ela disse, me ajude a encontrar meu filho. Eles o tiraram de mim, os homens do quarteirão invisível. Ele está em algum lugar, esperando por mim. Você pode ouvir o choro? E eu ouvi. Era baixo, distante, mas estava ali. Um choro de bebê, um lamento, e ele vinha debaixo da terra. A estátua ao centro da praça parecia diferente agora. Seus olhos de pedra estavam abertos. E lágrimas negras escorriam por eles. A mulher caminhou até ela e se ajoelhou, pressionando o rosto contra a base de mármore. Se você ajudar, eles te deixam sair, ela murmurou. Eles quem? Perguntei, mas meu corpo já tremia de medo. A mulher não respondeu. Ela começou a cavar com as mãos entre as raízes das árvores. Eu tentei impedi-la, mas quanto mais eu me aproximava, mais frio eu sentia. Como se aquela praça drenasse minha energia. E então ela gritou. Um grito que rasgou o ar e me fez cair de joelhos. Quando levantei os olhos, ela estava sendo puxada para dentro da terra, como se as raízes a devorassem. Seus olhos me encararam pela última vez. Ele está chorando. Não o deixe sozinho, ela gritou, antes de desaparecer por completo. Eu corri até sentir minhas pernas cederem e caí novamente em uma rua que até então não estava lá. E mais uma vez percebi. Em Sete Além, o tempo e o espaço não obedecem às nossas regras. A praça tinha sumido. Só restava uma cerca de arame farpado e uma placa retorcida com letras riscadas. Mas uma delas ainda era visível. Antônio. Seria o nome dela? Do filho? Ou de algo mais? No silêncio que se seguiu, escutei uma música. Era uma cantiga de ninar, mas tocada de trás para frente, e eu sabia, o próximo passo me levaria ainda mais fundo, mais longe do que qualquer um deveria ir. Eu não sei exatamente como consegui escapar da praça sem nome. A névoa parecia viva, agarrando meus tornozelos como mãos invisíveis. Gritava meu nome em vozes infantis, distorcidas, mas quando abri os olhos, estava deitado no chão da minha sala, com o corpo todo arranhado e uma sensação de frio dentro de mim que não passava. Durante dias evitei espelhos, quebrei todos, não queria ver o homem de novo, o reflexo que sorria quando eu chorava. Mas então uma carta apareceu na minha porta, sem remetente, sem selo. Apenas uma frase escrita à mão. O último trem parte à meia-noite. Estação do Terminal Velho. Só ida. Por algum motivo, eu sabia que era para mim. Na noite seguinte, voltei ao Terminal Velho, aquele abandonado perto do centro, onde nenhum trem circulava há décadas. Mas às 23h45, ele apareceu. Um trem antigo, preto, com janelas cobertas de fuligem. Nenhum som de motor, só o apito distante e um ar pesado de despedida. Entrei no vagão. Estava vazio. As luzes piscavam. Uma mulher vestida de enfermeira sentava-se ao fundo com um bebê sem rosto no colo. Ela me encarava como se me esperasse. Quando me aproximei, ela sussurrou. Você já esteve aqui antes, só esqueceu. Tudo tremia. O cenário parecia derreter nas janelas. A cidade do lado de fora já não era a mesma. Prédios dobravam sobre si mesmos. As ruas se fundiam como carne. E então eu entendi. Sete Além não é um lugar. É um destino. Um ponto de retorno para quem atravessou limites que não devia. O trem corria em velocidade impossível. As janelas mostravam imagens fragmentadas da minha vida, momentos que não lembrava ter vivido. Um reflexo de mim, mas em outra realidade.
O condutor passou pelo corredor. Era o homem do espelho, mas agora ele tinha meu rosto. Ele se curvou e me disse: "Bem-vindo de volta." E então tudo escureceu. Eu acordei, ou pensei ter acordado. Mas minha casa está diferente agora. As ruas estão mudadas. Pessoas me olham como se eu não existisse. Tudo é familiar e estranho ao mesmo tempo. Olho no espelho, ainda sou eu, mas às vezes ele sorri sozinho. E agora eu sei. Nunca mais voltei do último trem. Sete Além. É onde eu moro agora. E você? Gostou dessa história? Já aconteceu algo parecido com você? Quer ouvir mais relatos sombrios como esse? Não se esqueça de se inscrever no canal Dimensão Invisível, curtir e ativar o sininho. Se tiver coragem, lembre-se, o sobrenatural está sempre mais perto do que imaginamos.